Vamos embora, meu povo! Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas para nossa revisão aqui de segunda fase. Vou colocar aqui para o link ao vivo no YouTube. Vamos embora. Tarará. Para eles quanto quero saber como está o coraçãozinho de vocês para essa segunda fase. Uhum. Privacidade público. Meu povo, vamos embora para nossa live. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui a nossa tela. Vou jogar aqui para baixo, pequenininho. E aqui para este lado. Professor, eu não te ouço. Pessoal, vocês Foi, agora podem foi. me perguntar, tanto abrir a câmera se quiser e pergunta. Professor, seu som, ele vai e volta. Tá indo e voltando, vamos ver. Sim. Foi agora? Pegou, tá pegando? Sim, agora eu tô ouvindo. Beleza. Conectar aqui bonitinho. Coisas do ao vivo acontece. Coisas do ao vivo. A gente tem que ir ajustando isso. Tarará. Cortou aqui que eu precisei fechar para abrir de novo. Uhum. Vamos ver aqui. Agora tá legal, pessoal? Me digam aí. Tá todo mundo escutando bem, vendo bem, tudo certo? Eu ouço. Maravilha? Então vamos Deu, embora. agora deu certo, professor. Galera, minhas impressões para essa prova da OAB. O que é que eu acho que vai ter? Quais as coisas que eu chuto aqui? O que é que eu acho que pode cair? O que é que eu tô acreditando? Vamos lá. Ah, primeiro de tudo, acredito, sinceramente,
que será uma prova tranquila. Acredito sinceramente que será uma prova tranquila. Por quê? Porque a nossa primeira fase foi uma primeira fase meio conturbada. Então, o que normalmente acontece? Uma primeira fase conturbada, uma segunda fase um pouco mais equilibrada. A FGV tem esses ciclos. Ela não consegue ter uma mão mediana em todas as provas. Então, se na primeira fase passa muita gente, na segunda ela aperta. Se na primeira fase não passa tanta gente assim, na segunda ela dá uma aliviada. E, tendo em vista os resultados da primeira fase, eu acredito que a segunda fase ela vai ser uma segunda fase mais de boa, porque eles tentam manter ali o nível de aprovação entre 20 e 25% dos candidatos. E aí, isso considerando, claro, toda a primeira fase. Como a primeira fase eles deram uma ceifada muito grande, a segunda eu acredito e espero muito que eles deem uma aliviada. Então eu já vou esperando isso. Claro, FGV, a gente espera até aquilo que não faz sentido. Mas vamos nessa. Além disso, minhas apostas aqui, que eu acho que é essas lives de revisão, vocês querem as apostas dos professores, né? Peça prático processual, o que é que eu acho que pode cair? Bom, a minha aposta para peça, isso eu já falei no grupo de vocês. Se eu tiver que cravar uma peça só, eu apostaria em petição inicial. Se tiver que apostar em uma peça só, petição inicial. E aí, olha, quer que eu indico que vocês deem uma boa memorizada em petição inicial? Petição inicial, artigo extremamente importante. Tá lá, o artigo 319. Esse aí vocês não podem esquecer de forma nenhuma, tá? Artigo 319, muito importante. Nosso código ele é maravilhoso porque ele destrincha tudo o que pode cair, né? Tudo que pode ser cobrado lá numa petição inicial, ele sai colocando bem bonitinho para a nossa cabecinha. Então marquem ele. Também marquem o 322, 324, 325, 26 e 27. Por quê? Porque aqui a gente fala de pedidos, cumulação de pedidos, o que é que eu posso acumular, como é que eu posso acumular. Se eu tiver que chutar um pouco mais forte, se eu for chutar um pouquinho mais, eu eu acredito que eles vão querer uma petição inicial dentro do direito de família. Dentro do direito de família. Faz um tempo que eles não vêm cobrando isso, a FGV gosta. Então, eu acho que eles iriam ali para dentro de direito de família. E uma aposta que eu. Algo me diz, vai, chuta isso daí. Seria uma ação de interdição. Uma petição inicial de interdição. Claramente uma curatela. Por que eu acho que isso aí pode cair? Por que eu acho que isso aí pode cair? Primeiro, além de trazer a cobrança do conhecimento sobre como estruturar uma petição inicial, né? Os artigos de 319 até 327, 330, por ali. Você também vai ter que dominar a questão de capacidade, incapacidade e capacidade relativa, que está lá no início do Código Civil. Então, artigos terceiro, quarto, cuidado para não dizer que a pessoa que está sendo alvo de uma curatela vai ser incapaz, porque ela não é incapaz, ela não é incapaz, ela pode ser uma relativamente capaz. Então, é algo que pode puxar. Além disso, nosso código, ele traz questões, nosso código de processo, tá? Nosso código de processo, lá nos artigos 345, 46, 47, por ali, vai falar um pouco de procedimento de interdição, que é um procedimentozinho especial. Vocês já sabem que procedimento especial eles gostam de cobrar, então tem uns detalhezinhos, fala sobre a necessidade de laudo pericial, fala sobre a necessidade de demonstração de auxílio para a complementação de capacidade, fala
sobre o pedido de intervenção do Ministério Público. Então, tudo isso daí traz uma petição inicial, mas com toquezinhos que vão além do trivial, além do basicão. E, além desse, ele ainda puxa uma lei especial, que é a 13.146, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? 13.146 lá de 2015. Muita gente esquece, porque pensa que em 2015 só teve o Código de Processo, mas é uma lei que fala muito sobre capacidade. E aí, olha, galera, o pulo do gato nisso daí é você entender que a curatela destina-se a questões de complementação da vida civil e de cunho patrimonial, tá? Complementação da vida civil e de cunho patrimonial. Então, cabe pedido de liminar, neste caso, liminares de urgência, tá? Nesse caso, liminares de urgência. Rafael, como é que você acha que pode vir isso? Galera, tendo em vista as novas situações, as novas decisões dos nossos tribunais, principalmente quando envolve golpes em cima de idosos, tá? Quando envolve golpes em cima de idosos, eu acho que ele pode trazer por aí uma conversa de Dona Maria das Dores tem 85 anos, já está demonstrando situações de esquecimento, de lapso de memória, sofreu um golpe patrimonial assim, a família está preocupada, ela vem se esquecendo. Então, são coisas do dia a dia, são situações em que pode ser puxado, pode ser trabalhado, e aí você vai ter que, primeiro, Dona Maria das Dores é parte capaz até que venha a interdição, e você vai pedir tutela por causa da urgência, você vai pedir que o Ministério Público venha intervir, você vai pedir, claro, produção de provas, você provavelmente ali você vai ter situações em que ele vai dizer: olha, ela tem uma doença tal, e você vai dizer que a prova pré-constituída que vai validar a nosso pedido é essa urgência dela, né, não sofrer golpes. Então, se vou chutar uma prova, uma peça, eu chutaria a petição inicial e mais por aí. Aconselho que vocês deem uma boa marcadinha aí no 319, como eu já falei, e na parte de acumulação de pedidos. Também lá nos artigos iniciais, que fala sobre capacidade, que fala sobre o procedimento especial, tá lá no Código de Processo, e também no Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, a 13.146. 13.146. Meu povo querido, dúvidas em relação a isso daí? Como é que vocês estão? Como é que vocês acham que vocês se sairiam nesse tipo de peça? Eu sei que o professor Guilherme chutou uma outra também, né? Vocês vão ter a live dele. E também chutou petição inicial. A gente acredita que vai vir petição inicial pelas últimas peças que vêm da FGV. A FGV faz um tempinho aí que não cobra petição inicial. Tá na hora, ela sempre vem aí nesse ritmo. Mas normalmente ela não vem uma petição inicial tão rasa. Por isso eu puxei uma que vai trazer uma leizinha complementar, uma leizinha especial. Por isso chuto essa é minha aposta. Petição inicial falando sobre curatela, sobre o procedimento de interdição. Lembrem, nada de dizer que a pessoa é incapaz, e sim relativamente, tá? Não misturem aí. Joia? Seguindo aqui a nossa vida, vamos agora para as apostas. Vamos para as Professor, apostas nas questões subjetivas. Primeiro, questãozinha ali que mistura
Código Civil e, Professor. melhor, mistura responsabilidade civil e o CDC. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Isso, eu queria fazer uma pergunta só para o senhor. Pode falar. Na questão ali da intervenção do Ministério Público, eu coloco dentro do direito com um tópico do Ministério Público ou eu colocaria antes? Não, na verdade, acho que foi Antônio que perguntou, né? Antônio, Antônio, isso. você faz o pedido, lá no pedido, Só você no pedido. pede a intimação do Ministério Público para ele intervir no processo, porque o Ministério Público ele tem que participar. E aí você já lá na parte dos pedidos, já solicita a intimação do Ministério Público para isso. Você nem precisa botar na parte direita, não, mas lá na parte dos pedidos, isso é necessário. Maravilha, É? obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá. Questõezinhas subjetivas. Primeiro, responsabilidade civil no CDC. Responsabilidade civil no CDC. Diferençazinha aí de fato, de vício. Por que que eu aposto nisso daí? Tema que causa confusão. FGV ama colocar isso e misturando aí a diferença de fato e de vício. Fato do produto é quando a gente tem algo que põe em risco a vida ou a saúde. Vício do produto é quando ele não funciona corretamente. Então, meu produto é viciado quando ele não funciona. Meu produto é defeituoso ou temos um fato do produto quando ele causa um risco à nossa saúde. O que é que eu acho que pode ser perguntado aí? Fulaninho comprou um aparelho de televisão. Aí vai dizer ou que não funciona, ou que explodiu, causou um prejuízo, um fogão que explode. Todas essas situações. Galera, o que é importante aqui, que é que eu acho que vocês precisam entender? Primeiro, quando você pensar em fulaninho quer entrar com uma ação, fulaninho quer entrar com uma ação de indenização. Fulaninho quer entrar com uma ação de indenização. A gente vai utilizar o prazo prescricional do CDC, que é de 5 anos. Quando você fala, não, quebrou o aparelho, ele quer que ele seja consertado, aí a gente vai para os prazos decadenciais de 30 ou 90 dias, a depender se eu estou falando de produtos duráveis ou não duráveis. Produtos não duráveis, 30 dias. Produtos duráveis, 90 dias. Lembrando ainda que isso aqui são os prazos legais. Pode haver garantia estendida? Pode. Garantia estendida é essa que não se sobrepõe. Então imagina aí, comprei um celular, comprei uma garantia estendida de 1 ano. Garantia estendida de 1 ano. Eu tenho 1 ano de garantia? Não, eu tenho 1 ano e 90 dias. Eu tenho 1 ano e 90 dias. Majoritariamente já é aceito que não se sobrepõe. Os prazos decadenciais, eles são cumulativos, certo? Então, aí se vir, fulaninho precisa que seja consertado ou qualquer coisa, prazo decadencial. Atenção, se fala algo sobre garantias estendidas. Se não, fala que ele quer entrar com ação, quer fazer um pedido indenizatório, aí a gente vai para o prazo prescricional de 5 anos. Cuidado, cuidado, não confundam com o prazo do Código Civil de 3 anos, tá? Não confundam com o do Código Civil de 3 anos. Precisa atentar se a questão fala de uma relação de consumo. Relação de consumo, de um lado, consumidor, do outro, fornecedor. Você que assistiu minha aula sabe. Às vezes, eles gostam de jogar uma ideiazinha de fulaninho vendeu. Eu, Rafael, professor, se eu te vender, por exemplo, esse celular, não sou fornecedor, não tenho isso como é, função normal minha. Então, a gente não utiliza a regra do CDC. Vamos lá para o Código Civil, 3 anos. Eu, Rafael, dono de uma loja que vende celular. Se eu te vendo celular, aí sim eu sou um fornecedor. É preciso prestar atençãozinha aí nesses detalhes. Para isso, base legal que eu acho importante, artigos 18 e 14 vai falar de fato,
18 e 20 fala de vício. E os prazos lá do CDC, tanto de decadência como de prescrição. Tá lá 26, 27, 28. Isso aí a gente já conversou. Então, a minha primeira aposta para a questão subjetiva seria isso. Algo envolvendo aí alguém que comprou um televisão, um celular ou qualquer coisa e que ele acabou quebrando, explodindo, dando aí algum prejuízo para a pessoa. Joia? Dúvidas nesse ponto, nessa seara? Isso, Pedro, dá uma olhadinha lá. Fato do produto, tá lá nos artigos 12, 13, 14, vai por ali. Eles estão ali. Ele começa a conversar, porque ele começa a explicar o que é fato, e aí ele explica o que é fato e depois ele explica o que é vício, certo? Então ele vai nesse caminhar aí. É importante esses artigos. Joia? Próxima coisa. Bem de família. Opa! Sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. O próximo, bem de família. Por que que eu acho que bem de família é importante? Porque o nosso STJ vem trazendo algumas decisões sobre esse assunto. Primeiro de tudo, vamos lá. Como eu acho que isso pode ser abordado? Como é que eu acho que isso pode ser abordado? Questões que eu acredito que abordaria isso daí, traria ou uma pessoa que tá com dívidas e te procura na qualidade de advogado, querendo saber se aquele bem é protegido ou não, tá? Se aquele bem é protegido ou não. E aí, lei importante que vocês têm que ter é a 8009 de 90, tá? 8009 de 90, ela fala sobre bem de família. E aí a pessoa vai lá perguntar se está protegido ou não. Atenção para o artigo terceiro dessa lei. O artigo terceiro dessa lei. Por quê? Porque o artigo terceiro dessa lei vai falar todas as situações de quebra de impenhorabilidade. Por exemplo, condomínio, IPTU, caso de fiador. Então, ele lá sai colocando. Então, isso é uma situação onde ele pode ser abordado. Já é a primeira situação. A segunda, e também ele pode trazer por aí, é uma pessoa dizendo que já está sendo alvo de uma execução, já está sendo alvo de uma execução e quer proteger o bem de família. E que a pessoa chegou com a brilhante ideia de: eu tenho 3 casas, vou vender todas e comprar um único bem. Vou vender todas e comprar um único bem. Por quê? Porque aí a gente estaria numa situação de fraude à execução, tá? Bem de família tem muitas nuancezinhas que ele pode abordar. Ou uma pergunta direta, como eu falei, de a pessoa quer saber se o bem dela pode ser protegido ou não. Então tá lá, artigo terceiro da 8009. Ou dizer que já está sofrendo um processo e ela te procura em um momento posterior, até após sentença, e aí você tem que lembrar que a impenhorabilidade do bem de família pode ser trazido em qualquer fase processual, não só na contestação. Então você pode trazer ele em sede de apelação, em sede de defesas de cumprimento de sentença, tudo isso daí você pode apresentar. Então é uma outra perspectiva. Ou uma terceira, em que a pessoa diz assim: ah, eu tenho 3 casas, quero vender todas e ficar só com um. E aí eu vou ter um imóvel de altíssimo valor. Pessoal, primeira coisa, STJ já está com entendimento se formando em que se eu conseguir alienar o bem e manter uma qualidade de vida para a pessoa, dá sim para penhorar, tá? Dá sim para penhorar o bem de família. E outro, se você faz esse movimento pós início de ação, você pode ter aí uma situação de fraude contra a execução, certo? Então, bem de família tem várias nuances em que você pode ser cobrado, por isso eu
trago ela como uma segunda aposta, principalmente novas decisões aí do STJ, em que a pessoa quer saber se pode ou se não pode, lembrando a vocês que o fiador responde com o próprio imóvel. Tá joia? Então, daí uma boa olhada, marca a Lei 8009 e, claro, o 1711 lá do Código Civil, que fala o que é bem de família, explica o que é bem de família, a proteção que ele tem, mas que a gente tem as quebras de impenhorabilidade. As quebras de impenhorabilidade que são realmente muito relevantes e que podem ser cobrados. Tá aí, ó, condomínio, IPTU, por quê? Porque são dívidas próprio terreno. Dívidas próprio terreno, você vai lá trazer esta conversa. São dívidas do imóvel. Joia? Dúvidas no coraçãozinho de vocês ou estamos bem? Terceira aposta, essa daqui. Eu sempre coloco isso porque algo que a FGV ama trazer, ama, é concorrência com cônjuge. Concorrência com cônjuge. Por que eu acho que isso pode ser abordado? Duas, é, duas principais questões. Primeiro, primeiro, traz matemática, tá? É uma questão que pode trazer matemática. Claro, matemática básica, mas a gente que está aqui fazendo direito não é lá muito fã de matemática. Então ele pode trazer uma situação em que mande a pessoa dividir lá os bens, saber quem vai receber o quê, e às vezes a gente dá uma fugida disso, a gente não gosta muito. Então, essa é a primeira coisa. E o segundo é por causa de toda essa conversa que está tendo, que no próximo Código Civil o cônjuge, a cônjuge, deixará de ser herdeiro necessário e talvez a gente tenha uma alteração aí de concorrência. Então, são dois pontos que eu acho que podem ser trazidos. Galera, é simples isso daí, tá? É simples isso daí, mas vocês têm que atentar para algumas coisas. Primeiro, presta atenção no regime de bens que vai ser falado. Primeiro de tudo, presta atenção no regime de bens que vai ser falado. Por quê? Porque se o casal tá lá, regime de comunhão parcial, você tem que entender que existe a diferença entre meação, que é um direito próprio, 50% dos bens que foram construídos juntos, e herança, que vai em cima dos bens particulares, tá? Em cima lá dos bens particulares. Inclusive, recomendo que vocês deem uma boa conferida lá, direito de família, quais os bens que se comunicam e os bens que não se comunicam. Os bens que não se comunicam são particulares. Por exemplo, salário, por exemplo, bens que vieram por herança, bens que vieram por doação, nada disso se comunica. Então, primeira coisa aí, regime de comunhão parcial, o mais comum. Mas, além dele, você tem que lembrar ainda que existe comunhão universal, que a maior probabilidade é que só se fale sobre meação. Por quê? Porque normalmente na comunhão universal a gente não fala de bem particular, mas pode ter, certo? Pode ter, por isso que eu estou dizendo, dá uma boa revisadazinha nesses artigos que falam sobre bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Tá lá no 1659, 1660, tá por ali. Vale a pena dar uma olhada, confiram isso, por favor. E regime de separação total. Por que regime de separação total? Porque aí vai vir a diferença se é regime de separação total convencional ou regime de separação total obrigatório. Aí você pode ter, e atenção, você pode ter perguntas sobre Fulaninho quer deixar em testamento. Regime de separação total obrigatório, tá? Regime de separação total obrigatório, que é lá 70 mais, pessoas que casaram com causa suspensiva ou com autorização judicial. Você pode, por meio de documento público, fazer essa alteração. Além disso, aonde pode vir aí uma continha de matemática é a história da regra do um quarto, que eu explico a todo mundo. Regra do um quarto, qual é? Se você é ascendente,
se você é ascendente de todos os descendentes, cônjuge sobrevivente tem direito a um quarto da herança. Então, tá lá, Dona Maria, mãe de 10 filhos. Bens particulares, R$ 10.000. Não vai pegar 10 mil e dividir por 11 não. Vai pegar os 10 mil, 2.500, que é um quarto, vai para Dona Maria e os outros 7.500 divide entre os 10 filhos, vai dar lá 750 para cada um. Isso pode ser uma continha que venha. Veja que não é uma conta complexa. Parecer uma conta muito difícil, você pensar, não, não. Pegou 10 mil, tirou 2.500 para um, pegou os 7.500, dividiu para os outros, uma conta simples, mas pode vir aí, você não pode esquecer. Lembrando, essa regra de um quarto só vale, essa regra de um quarto só vale se ela for ascendente de todos os descendentes. Se tiver um que não é, já não se aplica. Aí a gente divide por cabeça normalzão. E uma outra conta que pode vir é, em vez de ser descendente, quando é para ascendente. Por quê? Porque a gente vai aplicar a seguinte regrazinha de bolso. Pai e mãe vivo, um terço e um terço para o cônjuge. Só pai ou só mãe, metade, metade. Não tem pai, não tem mãe, mas tem avós, bisavós, tataravós, não importa para onde, metade para o cônjuge sobrevivente, a outra metade para esses ascendentes. E aí, ó, esses outros ascendentes a gente vai fazendo a divisão. Lado paterno recebe 50%, lado materno recebe 50%. De novo, não acredito em contas difíceis, mas é uma chance lá de dizer que Dona Maria era casada, o cara morreu, não tinha filhos e tava lá uma herança de R$ 21.000, R$ 21.000. Ele tinha pai morto, pai pré-morto, mas a mãe era viva. Quanto vai para cada um? Você pega os 21 mil, divide por dois. 50% para Dona Maria, 50% para a mãe do caba que morreu. Simplesinha assim a conta. Ou não tinha nem pai nem mãe, tinha lá uma bisavó. Essa bisavó recebe? Recebe. E você faz essa continha rápida, mas importante que você precisa aí lembrar. Artigos sobre isso, galera. Artigos sobre isso daí. Vamos lá. Primeiro, a gente vai conversar 1829, obviamente. Não tem como falar de sucessão e não falar do 1829. Além disso, vamos dar uma olhada boa. Vamos dar uma olhada boa em todos os artigos que falam sobre regime de bens, tá? Todos os artigos que falam sobre regime de bens, porque ali ele vai dizer quais os bens que se comunicam, e esses vão ser bens comuns, alvo de meação, e os bens que não se comunicam. Esses aí, bens particulares, alvos de herança. Além disso, 1832, 36 e 37. Por quê? 1832 vai falar dessa regrinha do um quarto aqui, ó. Vai falar dessa regrinha do um quarto. O 1836 e o 37 vai falar de divisão com ascendentes. E aí ele vai explicar essa história do quem recebe um terço, quem recebe metade, porque a pessoa vai vir a suceder, certo? Apostaria nisso daí, principalmente por causa dessas novas conversas sobre possibilidade de alteração de regime de bens por documento público, por que é que o cônjuge deixará de ser herdeiro necessário no próximo código e, claro, uma possível matemáticazinha aí, básica, mas que é chata lá na hora da prova. Joia? Essa aí, minha terceira aposta para a prova de vocês. Sobre esse tema aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou legal na cabeça? Falem aí comigo, me digam como é que vocês estão se saindo. Antes Posso eu. fazer uma pergunta de novo aqui, professor? Claro, O manda Antônio bala. aqui. Vamos lá. Num caso de uma questão hipotética, onde há uma pessoa acima de 70 anos e teria
a obrigação da separação de bens. Se a questão ela dissertar na linha de que ele quer fazer uma doação para sua esposa atual, porque ele acha que não é justo que ela fique sem nada, como é que ficaria isso com a parte dos herdeiros? Ó, vamos lá. Ele quer fazer uma doação. Primeiro, você tem que explicar o fato que ele não poderá doar 100% do seu patrimônio. Isso aí já é uma coisa importante. A gente tem a proibição de doação para usura, né? Então, assim, eu não posso doar tudo o que eu tenho para não ficar pobre. Segundo, eu posso doar livremente 50% do que eu tenho. E aí a gente já pega até a ideia do que eu falei lá na Da petição legítima, inicial. né? Se eu não sou curatelado, eu sou 100% capaz. Se eu sou Show. 100% capaz, eu posso doar mesmo tendo herdeiros necessários, tá? Tá lá, seu Antônio casou com dona Genoveva, tem 70 e todos os anos, ele tem um filho do primeiro casamento, e ele quer deixar um pedaço para ela. Pode? Pode. Ele vai lá e ou faz a doação ou bota até em testamento mesmo, deixando 50% para ela, já que é parte disponível, ele não precisa de autorização. Ele não precisa de autorização. E uma outra possibilidade é aí, e aí eu digo para todo mundo, ó, galera, segunda fase, a ideia é o seguinte: tô em dúvida se eu coloco ou não? Coloca. Por quê? Porque eles nunca cortam ponto por você falar demais. Eles tiram se você não colocar aquilo ali que eles estão no espelho de prova. Então, pô, tô na dúvida se eu falo ou não da possibilidade de alteração de regime de bens. Coloca. Coloca que, de acordo com esse entendimento, ele pode, por meio de documento público, ou seja, feito em cartório, fazer alteração do regime de bens. Não precisa da autorização dos filhos para isso. Desde que ele seja capaz, ele vai lá e faz. O que pode acontecer no máximo é disso não estar lá no espelho de correção e você gastou caneta. Mas é melhor gastar caneta e se prevenir do que lá na hora vai que eles querem saber assim um detalhezinho para quem tá ligado e a pessoa passa batido. Então, Antônio, você tem todas essas possibilidades aí, tá? Fechou. 50%, já que é parte disponível. Falar que ele não pode doar tudo o que tem, mesmo que ele não tenha herdeiros necessários, mesmo que ele não tenha herdeiro necessário, não pode doar tudo que tem para não ficar lá em situação de pobreza. Ele até poderia deixar em testamento e a situação de que a pessoa pode fazer alteração de regime de bens caso necessário seja. Vai aí que ele te pergunta: você, na qualidade de advogado, qual conselho daria para esse cliente? Aí você apresenta todas as situações. Ó, você pode fazer isso, isso ou isso. Você tá aí. Pegando um gancho só, demonstrando que ele tem plenas capacidades mentais, ele quer mudar o regime de bens, ele também pode. Sim, sim. Tá, Ele tendo fechou. plenas capacidades, ele vai no cartório. Aí, qual é o detalhe? Você tem que falar que ele tem que fazer isso por meio de documento público. Ou Público. seja, ele tem que ir ao cartório para lá fazer uma declaração pública de que quer alterar. Não pode ser documento particular, tem que ser documento público. Porque aí, se ele cobrar por esse viés, ele vai querer saber se você tá ligado que não é documento particular, é documento público. Aí tem que ir ao cartório para fazer essa alteração. Maravilha, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? É a hora aí de vocês Ô, professor, perguntarem. Sei que a prova tá tá me escutando? chegando, o coração fica a mil, mas vamos lá. E a última que eu traria para vocês, lá falando sobre obrigações e contratos, teoria do adimplemento substancial. Teoria do adimplemento substancial. Por que, Rafael, você aposta nisso daí? Galera, eu aposto nisso daí por causa das recentes discussões sobre custos de financiamento, principalmente, acho que vocês estão aí vendo no Instagram, lei que passou novinha agora, falando sobre dívidas de cartão de crédito. Fulaninho comprou um carro financiado e pagou um pedaço, quer saber se pode ou não, se vai perder ou não o bem. Então, é algo que pode ser sim trazido para se discutir, até porque a gente tem muitas nuancezinhas que podem ser discutidas. Primeiro de tudo, qual seria uma possível abordagem? Bom, tá aí.
Fulano financia um carro, paga 90%, não está em condições de pagar tudo, e o banco entra com uma ação de busca e apreensão. Ação de busca e apreensão. Quais os passos que você poderia? Primeiro de tudo, fala sobre relação de consumo, tá? Tá aqui, ó, para vocês. Relação de consumo, artigo 2º, 3º do CDC e súmula 297 do STJ. Por quê? Porque ele já disse que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se a instituições bancárias, tá? O CDC aplica-se a instituições bancárias. Então, de pronto você já vai dizer que vai ter que ser uma situação analisada à luz do CDC. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente trazer uma discussão sobre boa fé, até porque no CDC a boa fé é objetiva. Nosso pensamento é esse. Qual a tese que a gente deve abordar? Primeiro, ele já adimpliu, ele já cumpriu com grande parte da obrigação dele, ou seja, teve adimplemento substancial, 90% foi pago. O que é que a gente vai solicitar? Ó, boa fé objetiva, função social do contrato, o contrato deve ser mantido. A gente tem lá o princípio da manutenção contratual. Os contratos devem ser mantidos, ou seja, você vai pedir que haja uma rescisão contratual apenas mantendo a cobrança, mas não apreendendo o carro. Por quê? Porque desse jeito o banco teria uma vantagem manifestamente excessiva. Caso ele fale lá que isso está no contrato, caso ele fale que isso está lá no contrato, você ainda acrescentaria aqui nessa base lá o direito básico de defesa, artigo 6º do CDC, e também artigo 51, tá, galera? Não coloquei aí, mas pensando aqui, caberia artigo 51 do CDC, aonde diz ser nula cláusula que tem vantagem manifestamente excessiva. Então, se ele falar lá que no contrato tem que, mesmo pago 90%, o banco tem direito de tomar o carro, você vai dizer, ó, isso aí, vantagem manifestamente excessiva, por isso é passível de nulidade. A gente vai defender a boa-fé, não vai dizer que ele não precisa pagar, você vai dizer, ó, precisa pagar, mas não vai perder o carro, porque não faz sentido ele perder um bem que ele já pagou 90%, principalmente se ele falar de que a pessoa aí já pagou até mais do que o valor do carro, porque quando você financia você acaba pagando mais. Um carro de 100 mil, você paga 120, 150, você acaba pagando mais esses 90%. Se brincar, até já passaram do valor do carro. Então, como tem muitas nuancezinhas aí, eu acho que é algo que pode ser discutido, porque vai falar um pouco mais de princípio, princípio de boa-fé, princípio de manutenção contratual, princípios de situações menos gravosas. Então, isso tudo é algo que eu acho que pode ser abordado. É algo que eu acho que pode ser abordado. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Isso daqui, para quem é do nosso grupo, eu vou mandar esses slides, tá, pessoal? Eu vou mandar esses slides para vocês, até para quem não conseguiu copiar os artigos, eu vou mandar para vocês, mas fico aqui para tirar dúvidas. Abram o coração de vocês, me digam se vocês estão com alguma dúvida nesse momento aí. Prova é domingão agora já, estamos chegando. Coração, eu sei que está a mil, mas me digam aí como é que vocês estão. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Abram os Oi, professor, me coraçõezinhos escuta? aí, por favor. Oi, professor, me escuta? Claro, manda. Ah, minha dúvida é mais na parte de obrigações, que eu me confundo muito quando envolve credor e devedor. Não sei se para todos é assim que pensam também, mas quando tem inadimplemento, na minha cabeça, o credor se torna o devedor. Não sei se eu expliquei muito bem. Deixa eu até achar o artigo aqui que eu resolvi na bateria de questões ontem. Ah, Enquanto vai catando aí, Pedro, deixa eu ir te explicando enquanto você Da vai catando Mora. aí.
Até porque pode Namora, ser a dúvida de outras pessoas. Vamos lá. namora. Inadimplente, galera. É até uma ótima pergunta, porque as pessoas puxam muito que o inadimplente é sempre o devedor. Esquece isso, esquece isso. Inadimplente é aquele que não está cumprindo com o seu papel, tá? Inadimplente é quem não está cumprindo com o seu papel. Credor pode ser inadimplente? Pode. Por exemplo, vou dar aqui. Eu, Rafael, resolvo, vou me mudar, compro uma mesa, vou me mudar para uma casa maravilhosa, 400 metros quadrados. Aí, vou comprar uma mesa grandona, 2,20 metros. Mesa bem grande que não cabe na maioria das salas. Só que, por conta de atraso na obra, a minha casa não fica pronta no tempo devido. E aí, eu não tenho onde guardar essa mesa gigante e fico enrolando o devedor. Ou seja, eu fico enrolando o devedor. Não, não dá para hoje, não dá para amanhã, não dá para hoje, não dá para amanhã. Eu sou o credor de receber a mesa? Sim ou não? Para receber a mesa, eu sou credor? Sou credor. Mas eu não receber o objeto devido, no prazo devido, na forma devida, me faz inadimplente? Sim, me faz inadimplente. Veja, eu posso ser um credor inadimplente. Por quê? Porque o credor ele tem a obrigação de receber. Galera, pensa o seguinte, imagina que você é dono de uma loja, que você está com uma mesa de 2,20 ocupando o teu espaço. Tu queres o quê? Entregar. Mesmo que você já tenha recebido todo o dinheiro, você quer entregar esse objeto para ter espaço no teu galpão. Até porque, enquanto ele está com você, você é responsável. Então, ó, choveu, molhou, estufou, estourou. Tu tá responsável por tudo isso. Então, se você fornecedor, se você é devedor, você quer ó, se livrar do objeto. Para quê? Isso aqui não é de responsabilidade mais minha, é responsabilidade tua. E aí você pode ter um credor que, por não querer receber, e aí atenção, o objeto certo, entregue na data certa, na forma certa, no lugar certo, para a pessoa certa, é inadimplente. Agora, eu tenho que completar tudo. Por quê? Rafael comprou uma mesa de 2,20 metros de Pedro. Pedro está me entregando um sofá. Eu sou obrigado a receber? Não. Sou inadimplente? Não. Por quê? Porque ele está me entregando um objeto errado. Eu digo que é para ele me entregar na minha casa de campo. Ele me entrega na minha casa de praia. Sou inadimplente? Não. Por quê? Porque ele está me entregando no lugar errado. Ele quer me entregar 15 dias antes do programado para se ver livre. Ficou pronto o objeto, ele quer me entregar com 15 dias de antecedência. Eu sou obrigado a receber? Não. Por quê? Porque temos um prazo. Ou ele tem que querer entregar para uma pessoa diferente. Então, tudo isso daí, a gente tem que ter o objeto certo, no lugar certo, na forma certa, no tempo certo para a pessoa certa. Tem que ser todo esse conjunto. Se não fizer, aí é onde a gente joga. Rafael, o que é que eu posso fazer se eu sou o devedor, né? Se eu sou o fornecedor, o devedor da obrigação de entregar consignação. Você vai lá e faz a consignação do objeto, tá aqui, ó. Pum, entrega o objeto no judiciário, porque é uma ótima forma de eu me livrar da mora, né? Porque a mora é algo complicadíssimo. Pegaram toda essa ideia daí? Pedro, achou o artigo que tu estava procurando? Não entendi o que o senhor explicou agora e satisfez a minha dúvida. Achei o artigo, era o 400 da Mora. Eu fiquei, na hora de responder a questão, eu fiquei perguntando, como é que o credor é inadimplente, né? Mas agora eu entendi. Conseguiu fechar É, agora? Imagina. na minha Ah, eu cabeça, sou um assim, credor, aí eu se fico ele era um credor ocupando teu inadimplente, espaço. ele se passou a ser um devedor, mas não é assim. É porque, na verdade, a gente enxerga obrigações muito no preto no branco. Mas se você abrir a visão, você vai prestar atenção que toda relação, todo mundo é credor e devedor. A verdade é essa. Vamos lá. Eu compro uma geladeira de você. Eu sou o credor de receber a geladeira. Você é devedor de entregar. Fato. Mas eu sou o devedor de te pagar. E você é o credor de receber dinheiro. Tu enxerga que numa
única relação, os dois são credores e devedores, é muito difícil você ter uma pessoa que é só uma coisa ou só outra. Para fins didáticos, às vezes a gente separa. Mas numa relação obrigacional, as pessoas às vezes são credores e devedoras a depender do prisma que você está enxergando ali. Então, por exemplo, na hora que você quer me entregar o objeto, apesar de você ter a obrigação de me entregar, eu tenho a obrigação de receber. Por quê? Porque tu não vai dizer. E aí eu tô falando de uma geladeira, tá? Eu tô falando de uma geladeira. Imagina que Pedro não é vendedor de geladeira, e sim vendedor de. Ele tem um canil. Ele tem um canil. E aí imagina que ele tem um Husky que custa R$ 4.000, caro, só que ele tem manutenção, com alimentação, com veterinário, cuidados com esse animal. Quando a gente fala de um objeto inanimado é uma história, mas quando a gente fala de um animal, um cavalo marcha larga que custa R$ 50.000. Tu com a obrigação de tomar cuidado que não aconteça nada com esse animal. Então, por isso a gente tem essa possibilidade aí. Joia? Galera, mais, mandem bala. Dúvidas? Estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Me digam aí. Pelo visto, as dúvidas sanaram. Galerinha, vamos lá. Aqui já quase uma hora de live, 55 minutos pelo meu contador. Pessoal, primeiro de tudo, prova tá chegando. Respira fundo. Eu sei que a gente fica Professor, muito nervoso, tá? No dia da prova. oi, tá escutando? Oi, tô. Ah, eu queria só tirar uma dúvida sobre responsabilidade do profissional liberal. Manda. Vai, Fala, depois eu fala um converso. pouquinho, só para passar pelo tema que a gente passou sobre responsabilidade, era para ter perguntado e sempre eu vou responder pelo Código Civil do Como profissional assim? liberal. A responsabilidade do profissional liberal, eu vou basear no Código Civil ou no CDC? Você baseia no Código Civil. A Certo. responsabilidade dele se baseia no Código Civil. Agora, quando você falar de fulaninho que é um prestador de serviço, se ele não for profissional liberal, tá? Se ele não for profissional liberal, um prestador de serviço, por exemplo, um barbeiro, e aí como a gente já tem uma empresa, aí a gente usa o CDC. Profissional liberal, médico, advogado, Código Civil. Ah, certo. Joia? Dúvidas mais, galera? Vamos lá. Olha só. Prova da OAB tá chegando. Respirem fundo. Dicas para vocês. Dicas para vocês. Eu sei que vocês estão assistindo live de revisão. Eu sei que é mais fácil eu falar do que é fazer. Mas meu conselho seria, no sábado, dá uma relaxada. A não ser que você esteja muito lascado, no sábado, tenta nem ficar olhando nada. Para no domingo, você tá com a cabeça fresca. Confere teu material, teu vadimeco, bonitinho, tuas canetas. Leva mais de uma caneta, pelo amor de Deus. Por favor, não inventem de fazer a peça de lápis para passar para caneta. Parece brincadeira, mas eu conheço gente que fez a prova de lápis, a pessoa ia fazer uma ótima peça e não deu tempo de passar para caneta. Ninguém faz a peça de lápis para passar para caneta. Você até usa o rascunho para pontuar situações, mas a peça escreva toda de caneta mesmo. Por isso que eu fiz questão que vocês tivessem simulados, e aí quem fez os simulados direitinho, como era para fazer, viu que 4 horas para fazer uma peça e 4 questões abertas, o tempo ó, passa voando. O tempo passa voando. Então vão lá, façam, tranquilidade, respira fundo. Vocês já estudaram um bocado. Eu sei que é papo de professor, dizer assim, relaxa e tudo mais. Galera, eu sei. É, todo mundo, quem tá aqui pela primeira vez, quer passar de primeira. Quem tá em repescagem quer passar de segunda, ou de terceira, ou de quarta, ou de quinta, ou de décima. Não importa. Eu sei que todo mundo que tá quer que essa seja a última OAB que vai fazer. Isso eu sei. Mas entendam. Não é o fim do mundo se você não passar. Não é o fim do mundo. Claro, ninguém gosta, não é feliz, não é legal, mas não é o fim do mundo. E por que que eu tô dizendo isso? Porque o emocional é parte extremamente relevante para a OAB. Às vezes, as pessoas
travam na hora da prova, não conseguem fazer tudo aquilo porque tá muito nervoso, porque tá muito nervosa. Então, ó, respira fundo. Se você tem alguma religião, reze para seu Deus, sua deusa, faça o que você for fazer. Se você não tem religião, sai com os amigos, vai assistir um filme no cinema. Quem gosta de beber, vai até beber. Não aconselho que beba demais, mas assim, tomar um vinhozinho, uma tacinha de vinho, uma cervejinha de leve no sábado, muito de leve, só para relaxar. Domingão, vai lá, confere teu material no sábado de noite, deixa tudo separadinho. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Vocês assistiram às aulas, vocês fizeram tudo que tem que fazer, vocês vão se dar bem. E se não se der, não se preocupa, não é o fim do mundo. Respira, levanta, sacode a poeira e vai que vai. Eu digo a todo mundo que já assistiu minhas aulas sabe, a OAB, ela é uma prova que você só não passa se você desistir. Você só não passa se você desistir. Rafael, não passei de primeira. Tenta a segunda. Não passei de segunda. Tenta a terceira. Você vai passar. Rafael, passei de primeira. Maravilha. Eu tenho certeza que vocês vão passar. Eu tenho certeza absoluta que a partir de domingo eu vou poder dizer para vocês que vocês já vão ser futuros advogados, advogadas com a carteirinha na mão. E é isso aí. Mas, galera, esse é o momento de respirar e tentar se acalmar. Não quero ninguém aqui nervoso, nervosa demais, porque isso pode atrapalhar vocês. Agora, claro, é mais fácil falar do que fazer. Mas tentem, juro a vocês, tentem que isso é muito, muito, muito importante. Saibam que aqui desse lado, não sei de onde vocês são, mas aqui de Recife, que é onde eu tô, vou estar torcendo demais por vocês, tá? Bora beber então. É isso aí, Antônio, bora beber. Vou estar torcendo demais por vocês, tá? Passei aqui o carnaval pensando e tal, no que eu poderia conversar com vocês. E, galera, vai ser um ótimo domingo, vai ser um domingo de aprovação para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem e que segunda-feira à noite estaremos todos comemorando ótimas provas que todo mundo arrasou. Certo? Povo, foi um prazer fazer parte dessa jornada com vocês. Tá acabando, né? Segunda fase agora já é domingo. Eu sei que são 2 meses, mas é 2 meses que parece 2 anos, porque é uma loucura. Mas é sempre um prazer passar com vocês. E tenho certeza que, para o que vocês precisarem, estarei aqui. O material eu mando para vocês no grupo. E, claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, daqui para lá, conversem que a gente vai desenrolando. Tá bom? Povo querido, cheiro no coração. Quem precisar de qualquer coisa minha, é só falar comigo que eu estarei aqui. Tchau! Obrigada, professor. Foi um prazer. Prazer enorme estar com vocês. Cheiro, 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 cheiro. Obrigada por tudo. Tchau. Obrigada, professor. Cheiro, meu povo!